A Hora do Agronegócio. Olá, amigas e amigos do A Hora do Agronegócio, aqui na nossa Jovem Pan, internet, rádio, televisão. Jovem Pan virou todas as mídias. E nós trazemos hoje aqui para o nosso A Hora do Agronegócio uma pessoa que vem com um entusiasmo extraordinário. E o Brasil está precisando de realidades esperançosas, de otimismo. E nós estamos trazendo, em meio a todo esse movimento planetário aí, no meio da pandemia, gente que está chegando aqui no Brasil para fazer investimentos e para fazer crescimento e mudanças. Eu trago o André Dias, que tem uma experiência grande no nosso agro, já passou por corporações extraordinárias como a Monsanto, mexeu com sementes, a Nideira, a Syngenta, e ele assumiu agora o comando da Nutrien. A Nutrien é uma corporação internacional, um faturamento de cerca de 20 bilhões de dólares, uma das maiores do mundo. Chega aqui e o André, brasileiro, foi contratado para estar no comando dessa operação que promete transformar muita coisa. André, seja muito bem-vindo aqui conosco na Jovem Pan. Muito obrigado a você, Terron, pelo convite. É um prazer estar com seus ouvintes aqui hoje. André, você está chegando, quer dizer, chegou já em 2019, mas está aí tomando fôlego na companhia. Objetivos interessantes, passar de 2 bilhões de reais para 10 em 2, 3, 4 anos no máximo. Interessante. E antes da gente falar da própria Nutrien, com a tua visão, qual é a tua perspectiva? Que visão você tem do agronegócio para 2021, 2022? Como é que você está vendo aí os cenários, o produtor e o nosso sistema de agronegócio nos próximos 2 anos, André? A nossa visão, ela eu acho que reflete a visão da maior parte das pessoas que participam ou trabalham junto com o agronegócio brasileiro, né? Uma visão muito otimista, né? E otimista com razão, né? É otimista com base na realidade dos últimos anos e muitas expectativas para os próximos. Então, o agronegócio brasileiro tem continuado a crescer todos os anos, tanto em área plantada, quanto em produtividade, quanto em valor bruto da produção, né? A gente tem visto também principalmente nas últimas safras, né, o produtor conseguindo se capitalizar com bons preços pela commodity, né, tanto a soja quanto o milho. Outras commodities também subiram bastante de preço. Então, o agro brasileiro tem se firmado não somente como uma importante a força na economia brasileira, mas o agro brasileiro também se firmando dentro, né, do agronegócio global. Então, eu não tenho dúvidas que os próximos anos vão ser de muito sucesso para o agro. Obviamente, temos sempre desafios e coisas a melhorar. A infraestrutura ainda apresenta desafios, acho que tem algumas facilidades de crédito, seguro, que ainda podem melhorar, mas no cômputo geral, o agro tem dado demonstrações de pujança e demonstrações, como muitos economistas falam, de crescimento baseado em investimento em tecnologia, que tem levado a aumentos de produtividade significativos. Aperfeiçoamentos, e eu creio que é como você disse, há uma capitalização interessante e o agricultor que tiver com juízo, ele vai investir em tecnologia, vai melhorar ainda mais. Certamente. Nutrien, não é? André, a Nutrien, me conte um pouco da Nutrien lá fora e esses planos da Nutrien no Brasil. Eu sei que aqui vocês estão fazendo aquisição, como Agriquem, que é uma companhia que até eu conheço pessoalmente bem, e outras. Como é a Nutrien lá fora e o que vocês estão trazendo aqui de revolucionário nesta orquestração, eu diria, de produtos e de empresas que vocês estão adquirindo? Tá ótimo, né? Obrigado pela oportunidade de falar sobre isso, Tejon. A Nutrien lá fora é, na realidade, uma empresa que existe há basicamente 2 anos e é consequência da fusão de 2 empresas também canadenses que têm uma longa história, né? Então, a Nutrien é resultado da fusão no começo de 2018 da Agrium, né, e da Potash Corporation. Ambas 2 empresas muito fortes no segmento de fertilizantes, né, as 2 figuravam entre as 10 maiores empresas de fertilizantes do mundo. Quando se juntaram, formaram a maior empresa de fertilizantes do mundo, né, com atuação tanto em N, quanto em P, quanto em K, né, nos 3 principais elementos dos fertilizantes químicos, mas também a Agrium, né, vem de uma presença muito forte, né, na área de distribuição de insumos, que lá fora a gente chama de varejo de insumos. ou seja, a maior distribuidora de insumos global, né? A maior empresa que trabalha levando os produtos e serviços direto ao agricultor, né? E com forte presença nos Estados Unidos,
Canadá, a Austrália, né, a Argentina também, e agora entrando no Brasil de uma forma mais relevante, né? E nós somos hoje um grande parceiro para as maiores empresas da indústria, né, que você conhece várias aí, que produzem tanto químicos quanto sementes e outros produtos. Nós também entregamos nossos próprios fertilizantes e temos algumas especialidades que nós vendemos nos nossos canais de distribuição, né? A nossa ambição, né, é ser a melhor plataforma de serviços e produtos para o agricultor. Então a gente trabalha para servir o agricultor. Isso num nível global, né? No Brasil, né, a gente está há menos tempo, né? A gente tem uma presença já há alguns anos, né? Tinha uma presença limitada no estado de São Paulo, no interior de São Paulo, com um misturador de fertilizantes e uma série de lojas em torno desse misturador, vendendo todo o portfólio para o agricultor. E como você mencionou muito bem, no começo de 2019, a gente comprou a Agriquem, que é uma empresa com a tradição de 20 anos, né, em especialidades, mais especificamente em nutrição foliar, uma empresa reconhecida pela capacidade técnica, né? E posteriormente a isso nós viemos fazendo outras aquisições, né, aí já focadas na nossa grande estratégia, que é uma estratégia de nos tornarmos a maior empresa de distribuição de insumos no Brasil. Né? Vocês compraram sementes também, sementes, né? Isso. Nós compramos, na realidade, no começo desse ano, no começo de 2020, nós compramos a Agrosema, né, que é um distribuidor no interior de São Paulo, que era muito complementar à presença que nós já tínhamos com a antiga Útil Fértil, fazendo com que nós nos tornássemos os maiores distribuidores do estado de São Paulo. Nossa missão é ser o número 1 no estado. E compramos, no meados de 2020, meados desse ano, em meio à pandemia, compramos o Grupo Tecagro, né, que é um dos distribuidores mais reconhecidos do estado de Goiás, com presença forte no sul de Goiás, sede em Rio Verde, né, e com presença no sul goiano, né, uma empresa com 25 anos de existência e que trouxe com ela a Sementes Goiás, né, que também é uma marca de sementes super reconhecida, um dos maiores sementeiros de soja do Brasil, né, com a qualidade muito reconhecida, para fazer parte do nosso portfólio. Né. Então, na realidade, a nossa ambição é construir uma plataforma de varejo, de ser um distribuidor, ser o maior distribuidor com presença nacional, né? Eu sempre falo para o pessoal, nós vamos estar do Espírito Santo ao Mato Grosso e do Pará ao Rio Grande do Sul, né? Então ter uma presença nacional como distribuidor, trabalhar muito próximo com parceiros da indústria, que são os que vocês conhecem, os vários que estão aí, né? Tanto de defensivos quanto de sementes, e ao mesmo tempo também ter a capacidade de oferecer como complemento, né, uma linha nossa própria de produtos em algumas categorias. Então nós vamos ter nossos próprios adubos foliares, vamos ter a nossa própria semente de soja e vamos ter, assim com outra aquisição que fizemos recentemente, nossa própria linha de defensivos genéricos. Nós compramos agora... Esse é o que eu ouvi como registros do BRA? Isso, nós compramos agora há menos de um mês, está para ser aprovado pelo CAD, espero que em breve, aproximadamente 100 registros numa empresa chamada BRA Agroquímica, uma empresa nacional, né, para facilitar, né, a capacidade de ofertar ao agricultor um portfólio mais amplo de defensivos. Continuaremos trabalhando com os parceiros estratégicos que fazem defensivos no Brasil, mas também teremos a possibilidade de ofertar ao agricultor genéricos com a nossa própria marca. Ou seja, você vai ter uma gama, pelo que eu estou entendendo, de insumos próprios, né, com a vossa marca. Eu não sei se a marca será Nutrim ou não, serão marcas que você vai estabelecer e você vai trabalhar com todos os outros players que oferecem. Uma curiosidade, você vai ter também alguma coisa de máquina agrícola? Esse é um segmento que nós não avaliamos ainda, Tejon. Não está nos nossos planos de curto prazo, tá? Trabalhar no segmento de máquinas agrícolas, tá? Um segmento super interessante, mas não está nos nossos planos de curto prazo. Nosso foco no curto prazo são grandes 4 categorias, né? Fertilizantes, né? NPK, né? Que nós vamos misturar, entregar de forma conveniente para o agricultor. Defensivos, né, tanto dos principais jogadores da indústria quanto os nossos próprios, né, genéricos, a nutrição especial, né, que são a adubação foliar e outras especialidades, produtos biológicos, né, e sementes, né, sementes de milho e sementes de soja, né. E daí, respondendo a sua pergunta, algumas dessas marcas já são estabelecidas. Sementes Goiás, continuaremos com as Sementes Goiás, expandiremos a presença de Sementes Goiás para todo o Brasil, na área de soja.
E a marca própria de nutrição foliar e a marca própria de defensivo será a marca Loveland, que é a marca que a gente já tem globalmente. Loveland. Interessante. Tem a ver com amor pela terra. É a marca que a gente vai estar lançando de forma mais intensiva ao longo dos próximos meses. É um belo nome. Dá inclusive belas músicas country também. Lindo nome. Exatamente. Parabéns. Mas olha, eu perguntei das máquinas, porque há uma grande carência, né, de chegada de máquina para pequenos produtores no Brasil, né? Então o Brasil tem aí 4,5 milhões de produtores, onde tem aí uma carência de uma inteligência também da parte da mecanização. Agora, você já me deu um cenário da estratégia, chegando, um objetivo de multiplicar por 5, né? 2 para 10, multiplicar por 5 aí até 2024, por aí, 2025, ou seja, um objetivo audacioso para a companhia. E agora eu queria, daqui até o encerramento dessa nossa primeira entrevista, que nós falássemos então desta revolução de distribuição. Você me disse que vocês querem ter lojas, ou seja, eu estou imaginando uma rede, não é? Uma rede de lojas físicas. Provavelmente você também vai ter coisas no mundo do e-commerce, mas qual é a meta? Quantas lojas vocês estimam? Vocês vão fazer uma revolução na distribuição brasileira, não vão? Olha, até João, a nossa expectativa é de trazer um modelo diferente, né? Então, só para responder a sua pergunta anterior, a nossa meta sim é quadruplicar ou quintuplicar o nosso negócio atual, e nós já quadruplicamos quando eu comparo com o ano atrás, né? Quando a gente começou essa jornada, a gente faturava mais ou menos uns 500 milhões de reais somente, já estamos em 2 bi um ano e meio depois. Então eu acho perfeitamente factível a gente chegar a esse número que eu te falei, baseado numa estratégia que compreende, primeiro, aquisições. Nós continuaremos comprando várias empresas no mercado, tá? E combinada, obviamente, com crescimento orgânico, né, com expansão de força de vendas, novas lojas, né, sob a base atual. Então, eu acho que, sim, o mercado brasileiro é muito grande, né, o mercado de insumos brasileiro é um mercado de 140, 150 bilhões de reais, né, quando você soma todas as categorias. Então, tem espaço para bastante gente, né. Com relação a sua pergunta do número de lojas, como a gente pretende crescer, como eu acabei de falar, primeiro vetor de crescimento é a aquisição, né? E nós temos olhado várias empresas no Brasil para fazer essas aquisições, empresas que se encaixam com a nossa proposta de valor. E sim, a nossa plano é estar presente no Brasil inteiro, que em si só já é uma diferença do modelo atual, né? O certo ou errado, eu acho que não tem essa discussão, eu acho que o modelo da distribuição brasileira se desenvolveu de uma certa forma em que há uma grande fragmentação. Há muitas empresas muito boas, né? Mas, em geral, a vasta maioria das empresas nesse segmento são empresas com um valor de venda, um tamanho pequeno, né? São poucas lojas, é pouco faturamento, o que às vezes dificulta, né, ganhos de escala, treinamento da força de vendas, contratar as pessoas, negociar uma série de coisas. Então, eu acho que quando você tem uma escala, né, significativa, você pode facilitar bastante, né, não somente como você gere o seu negócio, mas também que tipo de oferta você pode levar ao seu agricultor, né? A gente pode ter acesso a fontes de financiamento diversas, facilitar uma série de coisas para o agricultor. Então, o nosso plano é criar um modelo diferente, não é só comprar empresas e juntá-las, esse é o primeiro passo, né? Já é complexo o suficiente, mas é o primeiro passo. A grande pergunta é, como é que você se torna uma empresa diferente, né, no segmento de distribuição? Então, acho que na nossa abordagem, o agricultor vem em primeiro lugar. Então, nós somos uma empresa que vai construir soluções para o agricultor a partir do agricultor, tá? Então, a gente toma uma posição que é muito clara de trabalhar com parceiros da indústria, né? Sim, nós trabalhamos com parceiro, mas sempre tendo em vista primeiro e antes de mais nada o interesse do agricultor. Eu não estou aqui para vender um grupo de produtos, tá? Eu estou aqui para encontrar a solução para o agricultor. Tá? E depois ir buscar essa solução junto à indústria ou outras fontes, né? Então eu sempre falo para o meu pessoal que quando a gente estiver pensando no que montar a meta do ano que vem, né, a gente não devia ter uma discussão sobre, olha, como é que eu vendo 10% a mais de fertilizante, ou de defensivo ou de semente, tá? Eu devia estar pensando o seguinte, para os clientes com quem eu trabalhei ao longo dessa safra, que problemas que eu não fui capaz de resolver e que eu resolverei no ano que vem?
Entendo. Então essa é a forma que a gente quer trabalhar na Nutri, ou seja, ajudar a resolver efetivamente qualquer problema que o agricultor tenha, e que no momento que ele precisar de ajuda, ele sempre pense primeiro no nome da Nutri. Eu estou imaginando, então, que você vai ter uma malha de pontos de venda. No sul da Bahia é um tipo de raciocínio, no oeste da Bahia é outro tipo. Você vai ter uma malha de... E você, uma pergunta agora, você não vai ter um desafio gigantesco aí de recursos humanos, né? Porque é diferente, quando você fala do revendedor tradicional brasileiro, ele é um empresário, um empreendedor, ele ali, né? Nasceu ali, é dali e tal. Como vai ficar a sua força competitiva do ponto de recursos humanos? Você vai ter que ter caras tão bons, melhores do que aquele camarada que é o cara dali, que conhece aquilo. Isso. E note que parte da nossa estratégia não é à toa, tá? Ela passa primeiro por aquisição, né? Aquisição de empresas que já estão nessas regiões, né? Então isso ajuda bastante a sua penetração inicial nessas regiões, tá? Além disso, obviamente, que a gente pretende contratar localmente, né? E desenvolver talento. Acho que uma das grandes vantagens que você também tem quando você tem um tamanho maior, então quando você tem, sei lá, 100, 150, 200 lojas no Brasil e que você tem 1.000 vendedores, né, ao invés de 50 vendedores, tá? Isso me dá um ganho de escala e a capacidade de atrair talento de uma forma diferenciada, né? Então eu acho que uma das coisas que a distribuição hoje sofre, as revendas hoje sofrem, é que com a pequena escala se torna difícil atrair talento, né? Então você não consegue muitas vezes ir para uma Exalc, para uma... Você pode citar algumas faculdades, Exalc, UFLA, Pelotas, Viçosa, qualquer faculdade que você quiser citar. É muito difícil você atrair talento para revenda, né? Então existe uma baixa atratividade. As multinacionais, as empresas de insumos são muito mais atraentes para esse talento jovem que busca uma carreira, né? Então muitas vezes eles ficam em segundo lugar na capacidade de atrair talento. Eu acho que a gente, sendo uma empresa com esse porte, com esse tamanho, com o investimento em capital humano que nós vamos fazer e também com a possibilidade de desenvolvimento futuro, nós temos uma vantagem competitiva significativa, porque afinal de contas, distribuição nada mais é do que um trabalho de serviço, né? Então a nossa diferença fundamental é serviço, né? Produto todo mundo vai ter de um jeito ou de outro, né? Acho que o que vai fazer uma distribuição, uma revenda ou uma loja ser muito melhor do que a do vizinho é a sua capacidade de atender bem aquele cliente. E a capacidade de atender bem passa fundamentalmente pelo teu cara na ponta, né? Ele tem que ser relevante, ele tem que levar informação de qualidade, né? Ele tem que, o agricultor, querer ouvi-lo, né? Então eu acho que esse é o principal ativo. André, eu tenho observado também que tem um grupo de canais formados agora já no Brasil, também é mais recente, que estão ligados à originação, né? Ligados a corporações, por exemplo, de trading, que tem um foco de ter vínculos com produtores muito preocupados com a originação. Sem dúvida. Você vai enfrentar, você não tem isso na tua estratégia. A tua estratégia é serviço mesmo. Não, a nossa estratégia é oferecer produto, né? É oferecer serviço, né? Mas tudo pensando sempre em resolver os problemas do agricultor. Quais são as soluções que ele está buscando? Se esse agricultor precisa, obviamente, de uma solução de barter, né? Precisa ter uma oferta financeira associada, nós também vamos ter. Você vai fazer também. A Tecagro que nós compramos, né? Ela tem 2 silos no estado acoplados às suas revendas, né? Então a gente oferece serviço de armazenagem, a gente oferece barter. Então a fazer a oferta que seja necessária para o agricultor tenha sucesso é o que nos importa, tá? Nós vamos buscar os recursos para fazer isso. Você vai entrar também no campo do e-commerce. Como é que é esse mundo digital aí do ponto de vista de relacionamento comercial na tua estratégia? A gente já tem nos Estados Unidos, só para você ter uma ideia, até a nossa matriz, né? Hoje nos Estados Unidos a gente vende mais ou menos 10 bilhões de dólares de insumos. Para você ter uma ideia, isso significa 25% do mercado americano de insumos. O que significa que de cada $4 que os agricultores americanos compram de sementes, fertilizantes, defensivos e nutrição, passa pela Nutri, né? Então é uma presença muito significativa, tá? Lá nos Estados Unidos nós já vendemos mais de 10% de todo o nosso volume através do nosso e-commerce, né? Então foi uma subida muito rápida, fazemos um volume de mais de $1 bilhão através de e-commerce, tá? E a ideia é fazer algo similar no Brasil, obviamente adaptando, né, criando nossas próprias ferramentas com base no que a gente já tem lá. Mas a gente acredita que o e-commerce não é uma plataforma
sozinha, né? A gente acredita muito nesse conceito do omnichannel, que acho que a Magalu no Brasil fez tão bem para consumo em geral, para o varejo em geral, que é a complementaridade dos vários canais. Tá? Eu não acredito numa abordagem digital sem também ter um consultor, né, na ponta, né, próximo ao agricultor, né, visitando a lavoura e ajudando com as soluções. Tá? E não acredito no digital sem ter, muitas vezes, um estoque, uma loja próxima para que esse agricultor possa ir lá e discutir os problemas com o nosso consultor. Né? E também complementado por um supply chain muito azeitado, né? Porque eu não posso prometer que eu vou entregar aquela saca de semente de soja, de semente de milho na data e ela não chegar. Então, a gente acredita na confluência desses fatores, que é a abordagem digital, e que inclui o e-commerce, mas inclui ferramentas de agronomia digital, inclui financiamento, inclui barter, inclui uma série de coisas na plataforma digital, tá? E até uma própria comunidade de agricultores na plataforma digital. A gente acredita na presença física do consultor, tá? Lá no chão, entendendo o campo, entendendo os problemas e participando junto com o agricultor, na presença da loja como um centro de experiência, e tudo isso complementado e suportado por um supply chain, uma cadeia logística muito azeitada, porque você não pode prometer e não entregar. Interessante, André. A Magalu está fazendo uma experiência com a Tortuga, a DSM, na venda de sal mineral. Estão lá. Elas estão lá se virando lá, que para começar. Não é fácil a logística. Não é uma logística simples, não é uma logística simples. Então, por isso que a presença no campo é muito importante também. Eu acho que essa distribuição física é muito importante. E é isso que nos permitiu nos Estados Unidos ter um ramp-up, ter um crescimento tão rápido das vendas, porque eu tenho mais de 1.000 pontos de vendas nos Estados Unidos. Então eu posso entregar rapidamente, complementado pela plataforma digital. Isso ajuda bastante. Você vai desenvolver também, falando de serviços, uma inteligência de prestação de serviços nesse campo do mundo digital, da agricultura de precisão 4.0. Os agricultores, uma boa parte, não lidam bem com isso, né? Essa tua ideia vai para o campo também de eu prestarei serviço também de inteligência, de agricultura de precisão. Como é que você vê esse cenário? A gente já faz um pouco disso hoje, né? Hoje, em larga medida, assim, tirando algumas exceções, quando você fala com o agricultor sobre agricultura de precisão, mesmo com a revenda sobre agricultura de precisão, 90% dos casos ele está falando de fazer grid, né, e fazer teste de fertilidade e aplicar o fertilizante com taxa variável. É basicamente o que existe hoje, agricultura de precisão. Em maior escala é isso, estamos muito longe de fazer plantio em taxa variável e outras coisas que já existem como ferramentas, mas ainda não está tão disseminado, né? A ideia sim, tá? Então parte da nossa plataforma digital vai ser o e-commerce e parte vão ser soluções de agronomia digital, com recomendações e fazer a conexão. Nós trabalhamos nos Estados Unidos em parceria com as maiores do setor, tá? Então nós temos como acoplar nas nossas plataformas digital os sistemas aí famosos que várias empresas estão levando para o campo, como Climate e outras plataformas que existem hoje. Nós temos parceria, trabalhamos junto com essas plataformas, acoplando-as ao nosso sistema. Então a ideia é oferecer isso e oferecer outras ferramentas também para a nossa plataforma digital. Tá? Muito bom. Nós vamos caminhando para o nosso tempo aqui, será um papo bom para 1 hora aí, mas vamos caminhando mais aqui para o fim. Uma pergunta rápida, o mundo da pecuária, vocês vão atuar também ou não? Não, eu tenho muita curiosidade para esse mundo, tá? Mas nós não atuamos nesse mundo nesse momento, tá? Eu não digo que a gente não vai atuar, porque me parece ser um campo vastíssimo. Eu acho que se a gente vê uma fragmentação excessiva até, né, na área de revendas e distribuição de insumos para o agro, né, falando dessas 4 categorias que eu mencionei, né, fertilizantes, nutrição, defensivos e sementes, pelo pouco que eu já observei da cadeia da pecuária, essa fragmentação é ainda maior, né? Porque as propriedades estão mais espalhadas, estão mais longe, né? E existe a possibilidade ainda maior de se agregar valor, né, com uma profissionalização, levando informação. Então, acho que tem muita possibilidade de se trabalhar nesse campo, mas é algo que a gente ainda não contemplou, tá? Porque nós estamos realmente bem ocupados em construir essa plataforma. Eu imagino. Nesse momento, tá? Mas, André, vamos chegar lá. Atice aí a esse seu feeling, que nós já estamos com uns 17 milhões de hectares aí de LP, né? E a perspectiva que me falaram, a Mariane lá do Ministério da Agricultura, há uma perspectiva de podermos ir a 30 milhões de hectares até 2027, 2028. Portanto,
é um cliente que vai ter que estar mexendo com os dois. E uma outra coisa que também eu quero te deixar aqui provocado. Existe um buraco muito grande na distribuição das máquinas agrícolas brasileiras. Perderam canal, porque as grandes companhias de trator, todas têm as suas próprias máquinas hoje. Então tem aí um monte de empresas das máquinas brasileiras que ficaram com canais que não são mais aqueles clássicos canais Massey Ferguson, Valmet, etc., porque esses ficaram com as próprias máquinas. E quem sabe você não tem aí, quem sabe você não tem aí um caminho muito interessante para as máquinas agrícolas brasileiras, as que ficaram órfãs dos grandes canais. É um excelente ponto. Excelente ponto, Tejão. Excelente ponto. Obrigado pela ideia. Agradeço bastante. Eu comecei minha vida na Jato faz muitos anos, e lá nos anos 78, 79, 80. E era muito comum a revenda de insumos vender jato. Essa parte me lembro, sim. Era muito comum. Portanto, quem sabe você vem aí com uma revolução, quem sabe você não soluciona o drama aí de muitas empresas, médias, empresas inclusive pequenas, médias, quem sabe? Fica aí uma boa... É uma excelente ideia, tá anotado, Tejão. Obrigado pela oportunidade da entrevista e obrigado pela ideia que veio de bônus, veio de brinde no final. Não, eu tenho o prazer que as pessoas sejam bem-sucedidas e desejo muito sucesso para você, porque você sendo bem-sucedido, o Brasil também é. Ótimo. A tua despedida aqui do nosso mundo, aqui dos nossos ouvintes, muita gente urbana, né, nos acompanha também, cidade, campo. Tua despedida da gente aqui, André. Não, primeiro, além de agradecer a você, o seu programa e a sua audiência, o público que está aqui, é falar que eu acho que o nosso país tem muito potencial e muita coisa, mas o agro, mais do que potencial, já é uma realidade, né? Então, e acho que cada vez mais programas como o seu ajudam como falava uma antiga pessoa que trabalhava comigo, a construir uma ponte, né, entre a vida e o interior do Brasil, né, para que ambos se entendam um pouco melhor, né, e saibam que nós podemos trabalhar junto no Brasil num agro sustentável, né? E acho que a gente tem feito isso, né, e podemos fazer melhor ainda o que a gente já faz, de criar um agro sustentável que possa servir ao mundo e que possa fazer com que o nosso... Muito bom. André Dias, muito obrigado aqui por estar conosco, sucesso a você na Nutri, e nos vemos por aí nesse Brasilzão, tá bom? A hora do agronegócio.